Bom dia, bom dia, bom dia. Começamos Bom dia. hoje, né? Vamos falar do capítulo 15 de Provérbios. Deixa eu só voltar aqui as páginas. Vamos começar com a nossa oração, agradecendo a Deus pelo dia de hoje e que Ele nos dê, né, os ensinamentos necessários para o dia de hoje. Pai, te agradeço e te louvo, Pai, pelo dia de hoje. Obrigada, Senhor Jesus, porque tivemos a oportunidade de mais um dia, Senhor, mais um renovo em nossas vidas, Pai. Obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido, Senhor. O Senhor tem nos unido também, Senhor Jesus, e é motivo de muita alegria para nós, ó Deus. Obrigada por esse momento, Senhor Jesus, que estamos persistindo aqui na leitura da Tua Palavra, do conhecimento da Tua Palavra. Estamos já no capítulo 15 desse livro tão maravilhoso que é o livro de Provérbios, um livro que nos ensina, né, como vivermos aqui nessa terra, um livro que nos ensina e nos coloca sempre em teus caminhos, que nos mostra o caminho do bem, que nos mostra o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho que devemos seguir, a Deus. Nós te agradecemos, Pai, por todos os ensinamentos, por todas as instruções, por nos deixar uma palavra de ensinamento, um caminho no qual podemos discernir e pelo livre-arbítrio, né, que temos de escolha em qual caminho desses queremos seguir, ó Pai. E nós te agradecemos, porque todas que aqui estão, Senhor, desejam seguir contigo, ó Pai. Desejam seguir no caminho que é correto. Então, que no dia de hoje, a Tua palavra possa falar no mais profundo do nosso coração, Senhor Jesus. Nos guiando e nos mostrando, ó Pai, continuando a nos dar a luz desse caminho, que é o caminho que nos leva a Ti, ó Pai. Então, nós te agradecemos, Senhor Jesus, por tudo. Te agradecemos pela semana que está iniciando, por esse mês maravilhoso que eu sei e já declaro que nós teremos, que é o mês de maio, ó Pai. Então, esteja conosco, Senhor Jesus. Nos dê o suporte necessário, nos dê a coragem, nos dê o discernimento, nos dê a orientação, nos dê a força, Pai, que nós precisamos, nos dê as amizades necessárias, ó Pai, porque sabemos que quando estamos juntos, quando estamos em união, a nossa vida, ela decorre de forma mais prazerosa, com mais abundância. E é essa vida que o Senhor deseja para nós, ó Deus. Estamos aqui para vivermos em união, não em solidão. Então, nós te agradecemos, Senhor Jesus, pela vida de cada um que aqui está, por esse grupo, por essa comunhão que estamos criando, por essa amizade que estamos criando em Ti, ó Pai. Obrigada, Senhor Jesus, por falar conosco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Então, Provérbios 15 hoje, ele vai trazer um pouquinho para a gente sobre a comunicação, né? A comunicação que permite administrar conflitos. E ele já trata ali o primeiro versículo, né? Que é o versículo 1. Deixa eu só abrir aqui minha Bíblia no celular. Peraí. Vou na NVI na minha. Então, o versículo 1, né, de Provérbios 15, ele traz assim, ó, a resposta calma, ela desvia a fúria, mas a palavra ríspida, ela desperta a ira, né? Então, aqui no esboço do autor, ele vai tratar do 15 ao Provérbios 15, do 1 ao 7, né? Trazendo ali, ó, Deus com razão espera que os líderes consigam resolver os conflitos dentro, né, da sua organização, da sua comunidade, enfim, né, dentro ali da onde a gente vive, né, em que trabalham,
Mas como fazer isso da melhor forma? Então, um bom ponto de partida é o que diz Provérbios 1, que é esse que a gente acabou de ler, né? Então, apesar de conhecer esse versículo, raramente o colocamos em prática. Às vezes, os líderes, eles sentem a liberdade para expressar-se, mas os liderados não. Porém, cedo ou tarde, esse tipo de atitude pode criar um ambiente insustentável. Então, os líderes, eles devem apoiar situações seguras para a comunicação. Então, a orientação é: comunique-se bem e você conseguirá administrar os conflitos. Então, observe os 7 primeiros versículos de Provérbios 15 e preste atenção ao conselho que eles dão sobre a questão de lidar, né, com os conflitos. Então, o primeiro versículo que fala, né, a resposta calma, ela desvia a fúria, mas a palavra ríspida, ela desperta a ira. E realmente faz todo sentido, né? A pessoa, quando ela consegue se manter calmo, permanecer calma e tranquila, quando ela está diante de um conflito, ela acaba sendo um exemplo, né? Um exemplo contagiante entre as pessoas que estão ali, né, ao redor, estão ali no meio, né? Ou uma pessoa que tudo que ela vai falar, a palavra dela sempre sai de forma ríspida, grossa, né, de forma grosseira, de forma pá, né? Ela sempre vai deixar os liderados dela tenso, né? As pessoas que estão ao redor dela sempre estarão, né, tensas. Ô, Fer, antes eu não fazia, por exemplo, assim, antes eu não fazia uma reflexão, sabe? Não respirava, vamos dizer, né? Para falar com as minhas lideradas, né? Mas hoje, é na igreja isso, né? Hoje eu vejo e falo, né? Vamos dizer assim, até uma menina me ligou, né? Esses dias, a minha segunda, ligou foi esses dias, Miriam, o que que você acha de eu fazer uma palestra numa outra igreja? E aí ela esperava justamente o contrário, sabe? Que eu fosse falar para ela, não, não vai não, não, de jeito nenhum. E eu sempre vi ela, vamos dizer assim, uma pessoa lá falando, sabe, assim, na igreja, com discursos, e ela é uma pessoa extremamente tímida. Você dá para ela desenvolver com as crianças, as aulas, ela é maravilhosa, digna, sabe? Assim, de fazer uma aula como ninguém, faz um artesanato para as crianças como ninguém, Dia das Mães, Dias dos Pais, ela desenvolve Dia das Mães, ela desenvolve aquela cestinha, aquela coisa assim, coloca as coisas dentro, faz assim, uma belezura. Mas para falar, ela tem assim uma vergonha e ela fica atrás de mim, né? Quando é para falar assim alguma coisa, ela, Miriam, você que vai falar, né? Você que vai falar, né? Ah, olha, eu preparo para você todo o discurso, mas assim, ir lá e falar, não, de jeito nenhum. E aí ela esperava que eu falasse não. Foi o que ela falou assim, olha, eu vou ligar para a Miriam, porque aí a Miriam vai falar para mim assim, não, eu não vai não. Ou se não, olha, eu vou ir, mas eu vou também, eu vou com você. Tipo assim, ela falou assim, menina, eu nunca esperaria que você falasse assim, Ariana vai. Quando eu falei, Ariana vai, ela pegou, ela até colocou um negócio tremendo, né? Eu peguei e falei para ela, por que que você teme? Se Deus está com você, é a primeira coisa que você tem que glorificar. E eu sempre vi você falando lá, você sonha, Mira, você sonha acordada, você sonha. Não, é assim que devemos ser, né? Nós, todas vocês, eu estou treinando para ficar no meu lugar. Porque vai que um dia eu não esteja aqui do jeito que vocês acham que eu estou, ou vocês precisam tomar decisões. Elas, não, 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 eu nunca vou tomar decisão dessas coisas. Eu falei, vai sim. E nós temos, né, 19 igrejas com 19, com
duas professoras, né, que tem a professora e auxiliar, e nós temos na nossa igreja mais ou menos umas 16 professoras, só na nossa igreja, né? Então é muita liderança, né? É muita gente, muitas meninas, né? E aí tem um professor, né? Mas assim, a gente fala, porque ele é muito sábio, né? Esse professor é muito sábio na Bíblia, né? Ele, vamos dizer assim, se eu falar para ele assim, olha, Luiz, você vai dar uma aula agora. Ele já tem o tema, ele é tudo organizadinho, ele é tudo, né? Assim, mas eu vejo que Deus está desenvolvendo e as palavras Deus vai dar para ela. Ela perguntou assim, pelo amor de Deus, o que eu vou falar? Eu falei, você vai orar igual eu fiz e Deus vai dar a palavra para você. E ela ficou com aquilo, sabe? Aí na cabeça, durante a semana isso, né? Aí quando chegou ontem, ela assim, Miriam, você tem certeza que você não vai? Eu falei, não, não vou, de jeito nenhum. Deus deu para você. E eu vejo você desenvolvendo, você falando, você, né? E tudo aquilo quando Deus dá no coração da pessoa, tipo, igual você assim, né? Deus deu no teu coração, Deus ardeu no teu coração, não vai arder no meu, né? Porque ardeu no coração da pessoa. Quando a pessoa tem um chamado, vai lá e faz, né? E vai fazer com, assim, sem ter, a língua vai ser controlada, ou, vamos dizer assim, não vai ter aquele furor, não vai falar com fúria, porque, olha, você tem que fazer isso, você tem que mudar, você tem que... Não, Deus dá brandura no coração, vamos dizer assim, a pessoa fala com mansidão, né? E Deus é manso, né? Ele não é da fúria. Deus é manso, ele é muito lindo. Quando ele faz uma coisa, ele faz com excelência que a gente olha assim e fala, meu Deus, foi Deus que fez. Porque muitas Uhum. das vezes eu via, sabe? As pessoas vinham falar comigo, eu já resolvia. Aí tem coisa que eu falo, não, vamos orar. Isso daí não dá pra gente resolver hoje. Vocês estão orando? Né? Igual tinha uma menininha que ela é extremamente, assim, quer chamar atenção, sabe? Ela é extremamente ativa, ativa, ativa. E as meninas, eu falei, gente, vamos orar para a Carol. Carol tá precisando de oração, né? Já é é uns 4 domingos atrás, já tem o segundo domingo, só ontem que ela não orou, que ela tava com um pouquinho de dor de barriga, mas 2 domingos que ela ora. Ela, tia, deixa eu orar. Porque a gente pergunta, né? Quem vai fazer a oração? Ela é a primeira a levantar. Aí, no dia que ela levantou a mão assim, levantou dele e falou, eu quero orar. Aí todo mundo assim, Jesus, tem misericórdia, o que será que ela vai falar, né? Aí a gente falou, até a menina, né, da minha liderada, ainda falou assim, você tem certeza, Carol, que você quer orar, né? Então, vamos dizer assim, abranda tudo aquilo que nós oramos, que nós pedimos, o coração sabe? O coração fica brando, porque vai orando e Deus vai colocando, ai, o que que eu sei? O que que eu não sei? Eu não sei orar, não sei orar. Vai falando aquilo que Deus coloca na sua mente. O que é o teu dia a dia? O que é o teu clamor? Muitas das vezes você está precisando de uma coisinha só. Olha, eu estava precisando que aquela situação fosse assim, assim, assim. Vai pedir para Deus. Quantas e quantas vezes meu marido veio, estava nervoso, estava. Aí eu pegava, eu já orava ali, falava, Senhor, abrando o coração dele, sabe? Porque às vezes a pessoa tá nervosa, né? Aquele dia não acordou bem, mas nós temos que orar para Deus, assim, estar falando com Deus diariamente. O que que é oração? Falando com Deus diariamente o seu. Nós temos um amigo mais que amigo. Ah, mas ele não me responde. Daqui a pouco ele responde. Ah, mas ele está no silêncio. Daqui a pouco ele vai falar com você. Ele diz que quando ele está em silêncio é a hora que ele está trabalhando, né? Uhum. Eu creio, vamos dizer assim, fielmente que Deus deixa nós no deserto.
Fala assim, peraí, pô, sabe, não o castigo de mãe, né, e de pai aqui na Terra. Peraí, deixa eu deixar um pouquinho ele em silêncio para ele poder falar comigo. Aí é a hora de você falar com ele, né? E é maravilhoso quando ele fala com a gente, maravilhoso. Abranda o nosso coração, abranda a nossa língua, faz com que a nossa língua não fale coisas, né? Eu sempre falo, quando você tiver alguma vontade de falar, você coloca ela na boca. Ah, eu não tenho água na hora. Enche sua boca de saliva. Depois você engole, né? Porque tem hora que não é hora de falar, porque é uma palavra dura. Né? Palavra dura, muitas das vezes, o coração da outra pessoa vai ficar magoado, né? E Deus não quer isso. Deus quer a palavra branda, porque ele é brando, ele fala com a gente de um modo que não tem igual. Quando ele fala, você paralisa, né? Muitas das vezes ele está falando com você e você não está entendendo, né? Ele Deus está sempre fala, na falando. verdade, né? Deus É, sempre fala. A gente só precisa ser sensível para sentir, para ouvir e para perceber, né? Porque muitas isso, vezes ele fala na situação, ele sim. fala é, 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 mudando você de ambiente, né? Ele sempre fala, ele sempre dá a resposta. E muitas vezes ele não fala, mas a tua situação ela já muda. Isso já Já é uma muda. resposta de Deus, né? Porque para tudo Deus nos dá uma solução para algo que a gente está passando, né? É porque a E gente fala, o Jesus, e como que a gente faz, né? Esse negócio de saber que é ele que está falando. Uhum. A gente Eu sempre digo assim, ouve, ó, as a gente coisas de ouve, né? Deus, ela nunca traz confusão. Não. Quando é de Deus, nunca tem confusão. Você nunca vai ficar em dúvida se é ou se não é. É de Deus. Então você vai ter a certeza que é dele. Ponto. Você vai tomar decisão com aquela certeza do coração, sabe? Ele te dá tranquilidade, ele te dá paz de espírito para você ir lá fazer acontecer. Agora, quando você toma uma atitude e que essa atitude traz confusão entre as pessoas que estão ao teu meio, quando essa atitude sua, ela te causa ainda dúvidas, você tomou atitude, mas você ainda tá, será que era? Ai, será que não sei o quê? Ai, eu ainda estou em dúvida. Ai, né? E aí te causa aquelas incertezas, aquelas inseguranças. A tua decisão causou aflição no coração de outras pessoas que estão ali ao teu redor? Para e pensa, né? Porque as coisas de Deus, elas são coisas corretas, elas são coisas que não trazem dúvida, que não traz confusão, né? São coisas assim muito bem alinhadas e muito bem encaixadas. As coisas se encaixam, né? E elas fluem, elas caminham de uma forma que não vai deixar ninguém, Você não, tem que não vai ser prejudicar prudente, a né? vida de ninguém. É. Não prejudica a Você vida tem de que ser ninguém. prudente também, né? E também tem Sim. que ter espírito de discernimento. Senhor, será que é isso É. que eu tenho que fazer? Que situação é essa, né? Uhum. Que aí nós não vamos, nós vamos seguir a instrução do Pai, É. né? Ele vem para nos instruir. E quando ele está nos instruindo, ele pega na nossa mão e vai lá, olha, filho, tá vendo ali, ó? Aí ele fala com a gente, olha, tá vendo ali aquela situação, vai dar. Muitas vezes ele avisa nós antes, né? É. Deus tem me avisado muito antes as coisas, né? No salão que eu fui sábado, fazia 2 anos e meio que eu não fazia presencial, né? E muitas meninas, muitas senhoras ali, que é da alta sociedade de Osasco, elas não frequentavam mais, né? Não frequentavam mais o salão. E elas vieram sábado, né? Quando elas me viram ali, elas, nossa, Miriam, você tá tão diferente, tá? Porque eu corto cabelo comprido, antes era cabelo curtinho, batidinho na nuca, loiro, né? Nossa, como você tá linda, como você tá maravilhosa. E aí vocês, comecei a conversar, comecei a falar, comecei a dar atenção, porque são senhorinhas, né? Comecei a dar atenção, comecei a falar. E ela falou, olha, amiga, teve uma lá que falou assim, olha, eu precisei comprar um produto de uma outra pessoa.
assim, mas eu não comprei porque eu falei, não, eu vou encontrar a Miriam, eu vou esperar, né? Eu vou esperar ela porque eu vou estar traindo ela, né? Que Mas de bonitinho. certo ela vai estar, um dia ela vai estar lá naquele salão. Então, essa foi a hora, né, dela comprar no sábado. Então, Deus prepara tudo, como Deus é tremendo. Eu ainda falei, né, esse mês foi Deus mesmo, né, que fechou por mim, porque eu não ia fechar tanto, só ia comprar aquela primeira, fazer uma primeira compra, 2.800, 3.000 e pouco, né, 3.008, uma coisa assim que eu fiz no começo, né, do mês. De repente surgiram clientes que nem eu sabia que eu tinha essa possibilidade, né, de ir lá, ter colocado uma urna e ter vindo uns 139 nomes, e eu fui lá destrinchar essa lista, e olha que eu não destrinchei toda, né? Se eu tivesse, não tive, assim, condições de destrinchar ela toda, né? Aí uma pessoa me deu essa lista, né? De ter colocado uma urna numa loja do dia das mulheres ainda. E fui desenvolvendo, quando eu vi, eu precisava, estava faltando um monte de produto, um monte de produto. Aí fechei, Amém. assim, fechei que Deus que colocou mesmo, 4.600 alguma coisa, né? 4.700 alguma coisa, mas foi Deus purinho, eu vi Deus purinho, eu falei, olha, eu não ia ter condições, né, de fazer isso, porque estava faltando tanto produto, que eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir fazer esses produtos virar, girar, Senhor, tem misericórdia, eu não quero entrar em dívida de novo, e comecei a reclamar, falei, Senhor, e aí? Tu és meu sócio prioritário, como que eu faço? Foi aí que Deus pegou e foi lá e, ó, destrinchou no meu negócio. Foi ele mesmo que foi meu sócio prioritário. É isso aí. Ó, vamos avançar. Versículo 2 fala assim, ó: a língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Ou seja, falar com sabedoria, né, assegurando que as nossas informações são verdadeiras e preciosas, não, e precisas, né? Nossas palavras são verdadeiras e precisas. Em outra versão aqui, que é a versão da minha Bíblia, fala assim: a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia, né? Então, a comunicação, né, é meio caminho andado para uma boa liderança, né? A comunicação, ela se faz, de fato, é muito importante, né, quando estamos liderando, né? E até a checagem, né, da nossa comunicação também ela se faz importante, porque avaliar, né, o quanto as pessoas estão nos entendendo, como que a nossa comunicação está chegando para o outro, né, para o nosso próximo. Isso também é muito importante. Quer comentar algo, Mi, do 2? No 2 fala assim, né? A língua do sábio torna-se atraente ao conhecimento, mas a boca dos tolos despeja, não, despeja a insatez, né? Ele fala, né? Ele fala bem claro aqui, né? Que a língua do sábio, ele torna atraente conhecimento. Ele já fala assim, né? Ele atrai o conhecimento. A pessoa pode estar falando, vamos dizer assim, coisas que às vezes a gente fala, meu Deus, eu falei isso ou aquilo, mas você falou com conhecimento, né? Porque Deus fez você já aprender, né? Muitas coisas nós passamos, meu Deus, né? Já. Mas agora nós passamos, eu falo, né? Se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, há anos atrás, eu tinha sido tudo diferente, né? Porque as lutas e as provas que a gente passa, porque aquele que é dado é muito requerido, né?
Então, as provas que eu passei, eu não deveria ter. Hoje eu tenho uma maturidade, se eu tivesse essa maturidade, não teria passado, né? Mas Deus fala que a gente não, ele não dá aquilo que a gente não possa aguentar, né? Mas eu acredito assim, você só tem essa maturidade porque você passou por isso. Porque É, você passou as provas que passou. Talvez se não tivesse passado as provas que passou, não teria a maturidade que tem hoje. é, Né? Eu falo assim, eu sempre digo, a gente nunca deve rejeitar, né? Nem as coisas difíceis que a gente passa. Porque até nas coisas difíceis, até nos desertos, até nos momentos assim mais conflitantes, né, que a gente passa da vida, esse momento ele vai ter algo para te mostrar, fazer a gente amadurecer, fazer a gente aprender, né? São momentos importantes que a gente precisa passar. Vai trazer algum aprendizado para nós. Né? E a nossa maturidade ela é firmada nisso. Né? Se a gente só tivesse passado coisas boas na vida, será que a gente seria a pessoa que a gente é hoje? Né? Então, os momentos duros, os momentos difíceis, é para fazer a gente amadurecer, para a gente ver a vida com olhos mais reais, né? Abrir os olhos para a vida da forma como ela é, né? O 3, ó. Lembre-se que Deus é o supremo juiz e ele fará justiça. Então vamos ver aqui, ó. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar, contemplando os maus e os bons. Isso é o versículo da Bíblia. Quer dizer, da versão aqui da Bíblia da liderança, da Almeida Revista Atualizada. Agora a NVI fala assim: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Essa é uma das coisas que eu sempre falo aqui para o meu filho, né? E eu coloco também na minha mente essa frase, né? Meu filho ele já está numa fase que ele quer muito sair com os amigos, né? Quer estar ali saindo sozinho, não quer mais que eu esteja com ele nos lugares, enfim, né? Quer começar a ter a independência dele, né? Ir para shopping. E eu sempre falo, toda vez que ele vai sair de casa, eu falo, a única coisa que eu quero que você se lembre é que os olhos de Deus estão sobre você, né? E a mesma coisa para mim, eu me digo isso todos os dias, né? Quando eu saio de casa, quando eu estou no trânsito, quando eu vou fazer qualquer transação financeira, né? Qualquer negociação, enfim, qualquer coisa, né? Que vai colocar ali o meu caráter em prova, né? Ou qualquer coisa que eu precise tomar alguma decisão, né? Eu sempre penso, Deus está de olho. Qual é a decisão que eu tenho que tomar? Né? Ou, se fosse Jesus aqui, no meu lugar, qual a decisão que ele tomaria? Né? Sabe aquele instante, né? Que você para e pensa. Se fosse Jesus, o que ele falaria? Qual a decisão? Né? Qual seria a atitude dele? Qual seria o posicionamento dele? Qual seria a fala dele nesse momento? Então, a gente tem que tentar, né? Viver isso nas nossas vidas. O 4, né? O versículo 4. Use suas palavras para promover cura. Solucione o problema, não apenas alivie a culpa, né? E eu creio isso, a gente está aqui para solucionar problemas, né? Nós somos solucionadoras de problemas, né? Então, o versículo 4 aqui na NVI, ele fala assim, ó, o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. E na versão aqui da Ara, né? A minha é Ara. O incenso é o 4, né? A língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Não tem nada melhor, gente, do que a gente
do que a gente de fato, né? Em tudo. Ter mansidão, ter a paz de espírito. Claro que tem momentos que é muito difícil. É muito difícil, né? Mas o melhor exercício, né? Para os momentos mais difíceis, para os momentos em que a gente precisa se posicionar, mesmo não querendo se posicionar, mesmo não querendo se expor, né? Mas a gente precisa se expor, a gente precisa, né? Se impor. Esse final de semana mesmo eu fui almoçar na casa de uma colega, de uma amiga, e aí do nada surgiu o assunto de bebida alcoólica, né? E aí eu comecei eu dei minha opinião, né? E depois quando a gente voltou, meu marido até tipo assim, quis me advertir, né, dentro do carro. Porque eu me posicionei, né? Esse ano, eu nunca fui muito de beber, eu não sou de beber cerveja, essas coisas, porque eu acho ruim, né? Amargo. Não gosto de cerveja. A única coisa que eu bebia era o vinho suave, que é aqueles vinhos mais doces, porque vinho seco também eu não sou chegada, né? E gin, que é aquela bebidinha, né, que não é tão, como é que fala? Até quem treina, né, é uma das bebidas que quem treina, pratica esportes e tal, é a bebida que as pessoas tomam porque ela é menos calórica, ela não tem tanta caloria, né? E ela vai alguns negocinhos ali no meio, você pode misturar lá com a água com gás, ou com energético, ou com tônica, enfim. Né? E ela dá um saborzinho ali gostoso. E aí surgiu esse papo ali na mesa, né, de bebida alcoólica, tudo, e eu comentei, né, que assim, surgiu esse assunto porque eles foram num casamento da família, né, uma sobrinha deles lá casou, e eles fizeram numa chácara, né, que eles têm, num condomínio lá que eles têm casa. Então, elas têm uma casa aqui, que é de todos os irmãos, inclusive a casa ela é formato hexagonal, ou seja, todos os quartos são assim, circulares, né? Então, cada filho tem um quarto, né? E a casa ela tem esse formato assim, totalmente hexagonal, né? Ou seja, então ela é toda circulada assim pelos quartos. Então, a parte de cima são os quartos e a parte de baixo é a cozinha com a sala. Duas salonas enormes e tal. E aí pula duas casas, é a casa da irmã dela. A irmã dela comprou uma casa à parte, né? Porque quando vai os filhos e tal, os filhos querem levar os amigos e tal, porque ela é uma prainha, né? É ali na represa de Avaré. E aí uma dessas meninas fez o casamento delas ali. Então, o casamento foi na parte de cima, né, a cerimônia, e na casa de baixo foi a recepção, foi os comes e bebes. E bem na parte de baixo, que é a casa onde os pais dessa minha amiga construiu essa casa, né? E lá os pais dela, sempre muito crentes e tal, isso aquilo, eles nunca permitiram ninguém, nenhum dos filhos, dos netos, ninguém entrar com bebida alcoólica ali na casa. E aí, no casamento, a menina, né, que casou, ela alugou lá o negócio de chopp lá. E aí as irmãs dessa minha amiga, né, ela não gostou, né? Então teve um comentário assim na família, né? E aí ela comentou isso, né, que as irmãs dela comentou, dizendo que não gostou. Poxa, né, agora que os nossos pais faleceram, bebida, né? Eles nunca permitiram e tal. Então elas não gostaram, né, de ter colocado bebida ali, né? Mas enfim, ficou assim só naqueles comentários e tal. E aí eu me pronunciei, né? A gente estava ali conversando tudo e eu peguei e me pronunciei. Eu falei, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque a gente está querendo modernizar muito, né? Eu vejo isso, né? Que a palavra de Deus, ela foi, ela será, né? Ela foi, ela é e ela será sempre a mesma. Ela não muda. Muitas coisas têm mudado, né? Muitas coisas têm avançado. Claro que a igreja ela precisa mudar em algumas coisas, né? A gente precisa se adaptar a muitas coisas, né? Mas eu penso assim, a palavra de Deus ela é imutável, né? Ela não muda. A palavra de Deus ela é o que é, ela foi ontem, ela é hoje e ela será eternamente a mesma.
ela não muda, né? E aí, no meio ali da roda, essa minha amiga, ela tem o filho dela e a nora, são jovens, né? E aí eu comentei da minha vida, no sentido assim, que esse ano eu decidi que eu não colocaria nenhuma gota de álcool na minha boca, né? Porque além de eu ter recebido uma palavra, eu me autoanalisei, né? E na minha casa eu tinha muitas bebidas alcoólicas, vinho, gin, licor. Eu tinha uma cervejeira aqui em casa que ela vivia lotada de cerveja, mas era mais para enfeite, porque beber mesmo, eu e meu marido, a gente não é de beber, né? Mas quando a gente recebia amigos em casa, a gente estava sempre oferecendo bebida. E aí, certo dia, né, deu aquele estalo, eu parei para pensar, eu falei, gente, eu não bebo, meu marido não bebe, a gente tem um monte de cerveja alcoólica aqui, né, bebida alcoólica aqui em casa. E toda vez que eu recebo pessoas na minha casa, o que eu ofereço é sempre bebida alcoólica. Peraí, não está certo. Né? A minha consciência, não foi ninguém que me apontou, que me disse que eu estava certo, a minha consciência me trouxe para esse pensamento. E aí eu comentei aquilo, né? E ainda eu comentei assim, que eu fui num casamento, esses tempos atrás, e aí eu parei para pensar, assim, sabe? Eu estava analisando todos os jovens ali que estavam naquele casamento. E a maioria desses jovens eram jovens que, quando eu ia em Internorte, ia nos congressos, né, que tinha, eles eram... Eu sou mais velha do que eles, claro. Então, eu via aqueles jovens, né, eles eram bem mais novos do que eu, e tudo, e hoje eles estão tudo adulto, alguns casados e tal, né? E sabe quando você para assim para observar? E eu comecei a olhar assim ao meu redor, e todos eles, todos, não tinha um que eu não via ali naquele casamento com uma bebida alcoólica na mão. E aquilo começou a me fazer refletir, sabe? A minha mente começou a refletir. E eles conversando assim, sabe? Segurando uma garrafa de cerveja, o outro segurando não sei o quê, e falando, e não sei o quê. Sabe assim? Meus olhos foi passando assim, né? E eu vendo eles. E... Sabe quando você não se sente mais naquele ambiente? E para mim soou estranho, né? Eu comecei a ver aquilo e eu comecei a comentar isso ontem. E aí a menina, né, a norinha dessa minha amiga, que é jovem também, tudo, ela falou, tá, mas qual o problema? Eu falei, gente, o problema é que hoje em dia um casamento de dois, porque esse casamento que eu fui foram de dois rapazes, dois jovens cristãos, né? Ela, nascida na igreja, ele é a mesma coisa. E hoje em dia está muito liberal e está muito assim. Tá, qual o problema? Um casamento de crente servir bebida alcoólica? Tá, qual o problema? Tá, ok. Se para você não tem problema algum, é que eu tenho achado, né? Aqui com os meus botões, ainda brinquei com ela, eu estava de camisa, né? Falei, é que eu tenho achado aqui com os meus botões que tá tudo muito, as pessoas... Ah, tá, qual o problema? Ah, mas qual o problema, né? Quem é crente, beber, servir, assim, a torta e a direita, a bebida alcoólica. A gente está querendo trazer muito mundo para dentro da igreja. Aquilo que antigamente se olhava com os olhos, né, tortos, hoje está tudo assim, ó. Ah, mas qual o problema? Ah, mas de boa, não, porque as coisas... então, mas as coisas estão mudando. E a gente, né? As coisas estão mudando, a gente tem que mudar mesmo. Será que a gente tem que mudar mesmo? Eu creio que eu tenho que mudar, mas será que eu tenho que mudar para esse sentido? Né? E aí eu senti que ela não gostou que eu falei isso, né? E aí depois, quando a gente veio para casa, tudo, até meu marido comentou, precisava ser polêmica, precisava falar ainda na casa dos outros, que não sei o quê e tal. Aí, claro, né? Eu trouxe a consciência a isso. Hoje eu acordei pensando nisso. Eu vou ligar para minha amiga, vou conversar com ela, vou até pedir desculpa para ela, ó. Fulana, desculpa, eu estava na sua casa, eu me posicionei de tal forma, porque é a forma que eu penso, mas eu quero te pedir desculpas. De repente, a tua nora, teu filho não gostou, né, do que eu falei sobre bebida. Eu vou pedir para você, pedir, né, perdão para eles em meu nome e tal, mas é a forma que eu penso. É a forma que eu penso. Né? Mas, se eu falei algo que ofendeu, né, que não sei o quê, peça desculpa para eles em meu nome, se eu tiver a oportunidade um dia de encontrá-los novamente, né? Porque normalmente quando eu vou lá na casa dessa minha amiga, tá mais ela e o marido dela, né? São de fato meus amigos.
E os filhos, né? Como os dois ele namora, normalmente ele tá mais na casa da namorada, é raro a namorada tá lá, né? Na casa dessa minha amiga. Mas eu parei para pensar assim, mas é a forma que eu penso, eu vou não, só, né? Vou fazer bonitinho, ou então eu ficaria calada, né? No meio desse assunto. E assim, achando tudo aquilo. Não, cara, eu não acho certo, eu não acho que tá correto. E não é correto. Entende? Então, assim, eu me posicionei. Meu marido não gostou. Ele achou ruim comigo. Mas, enfim, eu vou pedir perdão. Mas vou pedir perdão mesmo sabendo na minha consciência que eu tô certa. Na minha consciência eu tô certa. É o meu modo de pensar. Claro, a gente não discutiu ali. Ela botou a opinião dela, ok, respeito. Como eu coloquei a minha opinião, ok, ela tem que respeitar. Ponto. Né? Enfim, avancemos. 4 agora, né? 4? Não, 4 já falei, o 5. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. Ou seja, seja receptivo ao ensino, né? Esteja aberto à correção e seja capaz de pedir desculpas quando estiver errado, né? Ou mesmo quando você não estiver errado, né? O meu marido não viu a minha atitude com bons olhos, no sentido de eu ter sido polêmica. Não que ele não ache certo o meu posicionamento, mas ele achou que eu não deveria ter falado o que eu falei por não estar dentro da minha casa, por estar dentro da casa dessa minha amiga, né? E vou pedir desculpas, mesmo eu acreditando que eu não estou errada no meu modo de pensar, mesmo eu achando, né? Mas vou pedir desculpas. Me custa alguma coisa? Não. Vai me cair uma mão, um pé? Não. E talvez nesse meu ato de pedir desculpas, a gente ainda consiga conversar até mais sobre esse assunto e, de repente, quem sabe, tanto ela traz o posicionamento dela novamente em relação a esse assunto e eu pare, eu reflita e eu, de repente, vejo que, de fato, eu estou sendo muito, né? E, ou o contrário, eu consiga trazer a minha consciência à mente dela, de repente ela pare e analise, né? Ou não, ou ela fique com o pensamento dela e tudo certo, e eu fico com o meu pensamento também em relação, né, a esse posicionamento, e tudo certo. E mesmo ela com o pensamento dela e eu com o meu pensamento, nós podemos viver em comunhão. Ok, tudo certo. Isso é viver Jesus, é tirar a religiosidade e viver Jesus, né? É tirar as doutrinas, porque cada religião tem a sua doutrina, né? O islamismo tem a sua doutrina, a religião católica tem a sua doutrina, a religião evangélica tem a sua doutrina, né? Mas eu quero viver o quê? Eu quero viver a religião com a sua doutrina, ou eu quero viver Jesus na sua essência, né? Eu procuro viver Jesus na sua essência. O que faria Jesus, né, nesse momento? Eu creio que ele respeitaria, como ele respeitou, né? A prostituta, como ele respeitou o cobrador de imposto, como ele respeitou, né, todos os outros que cometiam ali os seus pecados, né? É respeitar um ao outro, a opinião um do outro. E o fato do meu próximo ter uma opinião diferente da minha não pode fazer com que a gente tenha conflito, que a gente se afaste. Mesmo o fulano tendo uma opinião contrária à minha, nós ainda podemos viver em comunhão, nós ainda podemos viver em comunidade. Alguém quer comentar algo sobre esse?
Paulinha, bom dia. Bom dia. Quem mais que entrou? A Paula e a Suzelaine, que eu não tinha dado bom dia. E a Helena também, que eu não tinha dado bom dia. Bom dia para vocês. Abram suas câmeras, meu povo. Só estamos eu e Miriam aqui de cara a tapa às 6 e pouquinho da manhã, né, Miriam? Nós aqui de cara lavada, olho inchado, né? Bora lá, minha gente, passar vergonha junto com a gente também. Acordando Depois, cedo, né? dormindo tarde, acordando cedo, né? É isso aí. Depois vai subir para o A Marcinha YouTube. tá trabalhando. Ah, Bom não. dia, Márcia. Bom dia, Márcia. Depois vai subir para o YouTube só nossas carinhas aqui, né? Bom dia. Bom dia, Márcia. 5.12 aqui. 5:12. Aqui são 6:12. É 1 hora antes aí? Nossa. É. Para Dá para nós, voltar para nós dormir. Você volta a dormir um pouquinho depois, se você não for trabalhar, né? Não tiver horário fixo para trabalho, volta a dormir depois. Paramos no 5, certo? Agora vamos para o 6. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhes trazem inquietação. Então, dê valor a todos que têm contato com você, mesmo quando você não estiver de acordo com eles. Acho que o meu exemplo, né, trouxe aí um pouquinho de... Bom dia, Paula! Fechou a câmera, abriu. Bom dia, menina. Eu abri a câmera aqui, eu me assustei comigo mesmo, e fechei a câmera de novo, fui amarrar o cabelo, eu também... Fui para a praia, aí cheguei ontem com as meninas, e aí ainda o cabelo ainda está sem lavar, cansada, mas eu disse, não, eu vou levantar. Fiz um reconhecimento com as estrelas ontem, né? E a gente fez uma viagem para Morro de São Paulo, aí foi a coisa mais linda. Eu levei um ônibus, e aí eu estou cansada, porque é toda uma organização na mente, né? De chegada, de adaptar todo mundo no local, depois botar todo mundo de volta para casa, até chegar em casa, então a gente fica naquele... A mente fica cansada e o corpo. Mas foi por isso que eu não acordei. E tô aqui com a câmera fechada, e quando tu mandou abrir a câmera, que eu vi meu cabelo, se misericórdia, tomou um susto comigo mesmo. Aí fui botar aqui a piranha. Vamos lá. É isso aí. Que bom ter você aqui com a gente. Né? Então, dê valor a todos que têm contato com você, mesmo quando você não estiver de acordo com eles, né? E é isso, acho que o meu exemplo do que me aconteceu esse final de semana é bem isso mesmo, né? A gente tem que dar valor, de fato, às pessoas, porque também são... Se a gente for parar para analisar, né? Por que eu tomei essa atitude de não querer beber mais, de eliminar a bebida alcoólica aqui dentro da minha casa, né? Primeiro, porque Deus falou, né, no mais profundo do meu coração, dessa questão do testemunho. Eu tenho um filho de 14 anos, que observa todas as minhas atitudes, né? Então, eu estou dando vazão para ele, eu estou dando para ele ensinamentos que vai ficar gravado na mente dele, né? Então, assim, como que ele me vê hoje? Ele, na sua altura dos seus 14 anos de idade, quando toda vez que eu encontro, né, quando eu trago aqui na minha casa os meus amigos, quando eu os recebo, né, qual que é essa visão dele, de como eu tenho recebido os meus amigos, né, e oferecendo, assim, bebida alcoólica? E no dia de amanhã, quando ele começar a receber os amigos dele, como é que vai ser? Né? Enfim, eu tenho esse discernimento, assim, nenhum amigo meu que vem na minha casa, nenhum é viciado, nenhum tem problema de alcoolismo, enfim. Mas será que um dos amigos dos meus filhos, né, do meu filho, no futuro, quando ele passar a receber, será que o meu filho vai ter esse discernimento, né, de ver, né, né, saber se algum amigo dele tem problema com bebida, se não tem, se, sabe? Enfim. Então, eu decidi. Mas esse casal, né, a mocinha ali e o filho dessa minha amiga que debateu comigo, eles são jovens, né? Eles estão vivendo o auge da vida deles. E, realmente, eu não vejo nada de anormal. Eu não vejo, para mim, não é pecado algum beber uma cerveja, beber um vinho.
Para mim não existe, tá? Eu não sou desse tipo assim que, oh, meu Deus, isso escandalizar. Não, de forma alguma, tá? Eu só me posicionei nesse sentido, que assim, tá banalizando demais. Eu, por exemplo, quando eu fui casar, na minha família, eu tenho primos que bebem muito, mas muito mesmo, assim, sabe? Que eles não veem o limite, né? De depois da vexame, de sair carregados, né? O pai já é alcoólatra, um dos meus primos se tornou alcoólatra por ver o pai, né, indo por esse caminho e tudo. Quando eu fui casar, 18 anos atrás, né, eu falei para meu marido, e meu marido tinha muitos amigos também, eu falei para ele, ó, eu não quero bebida alcoólica no nosso casamento. Não quero. Eu era assim, não quero. Ponto. Porque eu tinha o histórico da minha família, né? Não a minha família, pai, mãe, irmãos, mas os meus primos. E que eu tinha que convidar para o meu casamento. Não tinha como eu não convidar, né? Eram sobrinhos do meu pai, né? Filhos das irmãs do meu pai. Eu não tinha como não convidar, né? E aí já teve casos, inclusive, de festa da família que a pessoa ela não comprou bebida e eles saíram para comprar bebida alcoólica e trouxeram, sabe, para festa. Eu achei aquilo um absurdo. E aí, a tal ponto de, no meu casamento, eu casei de manhã. E a solução que eu achei foi essa. Fá, vamos fazer o nosso casamento pela manhã, porque eu tenho problemas na família, assim, assim, assado, e eu sei que mesmo se eu não colocar a bebida alcoólica, se a gente fizer a festa à noite, e eu não colocar a bebida alcoólica, eles vão mandar buscar. E eu vou me estressar. E eu não vou gostar. E eu conheço meu pai, que meu pai também é bem assim, né? Severo com as decisões e com as coisas e tal. Meu pai vai arrumar confusão com eles. E eu não quero confusão no meu casamento. Então, vamos fazer de manhã. E aí eu fiz um brunch, né? No meu casamento. Eu casei 9 e pouco da manhã, 10 da manhã mais ou menos. E aí, né, a minha recepção começou entre 11 e 11 e meia. Então, nós fizemos aquele cafezão da manhã mais reforçado, né? Então, pô, de manhã não faz sentido colocar bebida alcoólica, né? E aí nós não colocamos, e foi ótimo o meu casamento, foi maravilhoso. Foi, nossa, todo mundo comenta, até muita gente comenta, porque, pô, de manhã, né? Tipo assim, há 18 anos atrás, né? Era muito difícil alguém que casava de manhã, né? Acho que eu, da minha turma, eu fui a primeira que, né, que casei de manhã. Então, minhas madrinhas reclamaram, pô, de manhã, Fernanda, né? Nosso olho nem desinchou direito e tal, isso, aquilo. Mas, enfim, foi uma bênção, né? O meu casamento e tudo mais. Mas eu não tive esse problema, né? Da bebida em si. E vamos lá, vamos avançar. Falei dos 6, certo? Agora o 7. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Então, fale palavras que propaguem conhecimento e entendimento, né? Eu acredito que nesse meu exemplo, igual quando a gente estava ali, né, no furor da conversa e tal, né, eu deixei claro para ela que, assim, por que eu quis tomar essa posição? Não que eu seja contra, não que eu acho que é pecado quem bebe, né, até porque o marido dessa minha amiga, né, ela falou, tá, mas... E ele estava tomando uma cerveja, né, ele falou assim, tá, mas você acha que o que eu estou fazendo aqui é pecado? Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, vocês estão me entendendo mal, não acho que seja pecado. Cada um, o que eu acho é que, assim, as pessoas estão banalizando demais. Tipo assim, todo churrasco tem que ter bebida alcoólica. Todo casamento tem que ter bebida alcoólica. Será que tudo tem que ter mesmo? Será que é possível? Será que não é possível hoje, dentro de um casamento de quem é cristão, né, se fazer um casamento sem uma bebida alcoólica? E aí minha amiga comentou, ela falou assim, ó, ontem mesmo a gente foi para o churrasco na casa do meu irmão, né, e lá não tinha bebida alcoólica. E foi uma tarde maravilhosa entre nós e tal. Então, é isso que eu estou dizendo, né? Eu falo que hoje o maior problema é que as pessoas estão querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Será que existe a necessidade de todo casamento, as pessoas... E outra, é algo que encarece, né? O casamento, né? Você colocar bebida alcoólica encarece muito. Então, é isso que eu digo assim, e tem pessoas que eu vejo que, por exemplo, quando vai casar, é uma preocupação. Ai, mas a gente precisa colocar, porque fulano, ciclano... Pô, quem é que é o dono da festa? É você ou é fulano, ciclano, beltrano?
Quem que você quer agradar? A você, aos teus chegados ou a todo mundo? Mostrar para as pessoas que você pode, que você tem condições de dar festa de arromba, não sei o quê, entendeu? Então, é parar para analisar que mundo que eu estou vivendo, o que eu desejo mostrar para as outras pessoas, sabe? Qual é a vida que eu estou vivendo? Você é assim? Eu, por exemplo, eu, Fernanda, eu não sou assim. Eu não sou de beber, eu não gosto de beber. Por que a minha geladeira vivia cheia? E aí foi onde aqui em casa nós caímos na consciência. Eu falei para meu marido, até meu marido ele foi proibido pelo médico, porque ele fez alguns exames e o médico viu que ele tem alergia a glúten, né? Então ele não pode nem comer e nem beber nada que venha do trigo. Então a geladeira aqui, porque ele só bebe cerveja mesmo quando tá aquele extremo do calor, aí né? Aquele calorão, tudo, ele vai lá e abre uma. Pronto, se satisfez e tal, acabou, né? Eu falei para ele, aí fica essa geladeira aqui no meio da nossa sala, só estorvando, né? Que pelo menos a cada 15 dias eu tenho que puxar ela para poder limpar tudo. Falei, vamos vender? Meu marido cinza e tal, falou, vamos. Aí eu, glória a Deus. Porque não é algo que aqui em casa, sabe? E aí eu andei conversando com ele e falei, Fábio, não é legal. Porque meu marido, como ele trabalha em concessionária, né, de alto padrão, então ele sempre ganha bebida alcoólica, né? Eu falei, não traz mais para casa. Para quê? A gente nem bebe. Aí quando vem gente em casa, a gente acaba oferecendo e tal. Mas será que, até que ponto é legal a gente ficar oferecendo? Né? Nós somos cristãos, as pessoas sabem que nós somos cristãos. E aí, as pessoas que vêm em casa, a gente fica... É legal? Será? Será que a gente está dando um bom testemunho disso? Era mais nesse sentido que eu quis dizer, né? Não que se eu for em algum lugar, se alguém me oferecer uma bebidinha, se eu tiver com vontade, eu vou tomar. Para mim, eu não tenho problema algum. Mas aquela coisa de ser corriqueira, de estar sempre, sabe? Como estava acontecendo aqui, falei, não, vou parar. Pode falar, Paulo. Essa questão da bebida alcoólica foi o que levou aqui, né? Foi o ponto mais forte da minha separação. E aí eu sempre gostei de comemorar o aniversário do meu filho. Só que aí no aniversário do meu filho eu não botava bebida alcoólica. Ia vir os adultos que iam trazer as crianças e ele queria colocar, né, o pai do Eduardo. Eu falei, não vai ter bebida, porque é festa de criança. Ah, mas vai vir fulano de tal, é festa de criança. Então, no aniversário de Eduardo, não vai ter bebida. Uma que eu já vinha traumatizada com a bebida do pai. E aí eu me posicionava. Então, adulto que viesse, podia vir o prefeito, ele ia beber Guaraná. Ele não ia beber, nem ia ter bebida, que ele está vindo com a festa de criança. E graças a Deus, o Eduardo não bebe, sendo que veio de um pai que é alcoólatra, né? Graças a Deus. E eu tive um aniversário o ano passado de 2 crianças. E aí a criança comentou para a avó assim: papai disse que não ia ter bebida e agora tá lá com os amigos dele bebendo. Então a festa ele tá fazendo é para ele, não é para a gente. Filha, é um menino com 7 anos. Deu essa letrada para a avó. Papai disse que não ia ter bebida, agora ele tá lá com os amigos dele. Então a festa está sendo para ele. Olha. Eu disse, misericórdia, olha como esse menino tá sabido. E aí eu prestando atenção, esse menino tá muito sabido. Vocês que é os pais são cristãos. Aí estão saindo do cristão e estão entrando, assim como você fala, né? Nada que eles bebiam antes, mais reservado. Mas está tão comum que esse comum para eles estão misturando e não estão se dando conta que as crianças estão observando, né? Tá se dando conta. E aí, quando ele trouxe essa reflexão, foi o ano passado. Ele estava lá com a roda, com os amigos. Ele também trabalha com um grupo de pessoas meio elitizadas. E aí, essas pessoas, ele queria mostrar, né? A bebida, mas o filho prestou atenção. Papai disse que não ia ter cerveja, agora está lá bebendo com os amigos dele. Então, a festa está sendo para ele. Então, a criança de 7 anos veio trazer uma reflexão dessa. Como é que essa criança vai crescer? Né? E se esse pai não se atentar para isso? Porque a criança está sendo observada. Eu separei do pai, quando eu separei, eu nunca tive outro relacionamento. Eu nunca me beijei na frente de outro homem, mesmo dos meus paqueras que eu tive, mas a respeito do Eduardo. Eduardo nunca me viu me beijando na frente de ninguém.
Mesmo aquele relacionamento mais sério que eu tive, mas eu sempre mantinha, se Eduardo estava ali, eu tentava manter aquele respeito. Hoje, ele já está com 21 anos, né? Eu já entendo, mas eu ainda tento manter essa aparência, né? Porque a gente precisa saber qual é a nossa posição, sim, e respeitar o do outro, mas expor. Então, quem vinha para o aniversário de Eduardo sabia que não ia ter bebida, porque eu não gostava. Não é que eu não gostava, eu já vinha traumatizada com a situação que eu vivia dentro de casa. Eu disse, não, no aniversário do meu filho não vai ter. E aí estava tudo certo. Então, é nessa parte que eu queria contribuir, porque as crianças elas estão observando. Sim, gente, criança é muito esperta. Criança aí eu ficava capta imaginando tudo no assim, ar. Fê, imagina se Eduardo, quando separou, ele tinha 5 para 6. Então, eu estava com 24 anos. Então, na época boa de paquerar, de estar curtindo festa e tal. Todo dia eu estivesse apresentando um homem para esse menino. Como é que esse menino ia achar? Né? Ou trazendo aqui para minha casa e ele vendo, minha mãe hoje está com um, amanhã está com outra, Eu tinha a maior preocupação nessa questão. Quando a gente tem filhos, ainda mais homem, a gente tem que ter, sim, uma certa atenção, né? No que eles estão vendo de referência que a gente quer passar. É verdade. É isso aí. E é isso aí, minha gente. Se alguém quiser comentar algo mais, já são 5h28, às 6h28. Preciso encerrar para levar meu marido ali no metrô. Mas fica aí a reflexão, né? Da boa comunicação que permite nós administrarmos aí os conflitos, né? Então, quem quiser reler, né, do 1 ao 7, que foi o que nós tratamos aqui, só vou pincelar, tá? Porque eu não sei se a Paula entrou desde o início, desde o primeiro que nós falamos, mas o primeiro versículo ele fala: permaneça calmo e tranquilo quando estiver diante de um conflito, e o seu exemplo será contagiante. O versículo 2 ele fala: fale com sabedoria, assegurando que suas informações são verdadeiras e precisas. O 3, lembre-se de que Deus é o supremo juiz e ele fará justiça. 4, use suas palavras para promover cura. Solucione o problema. Não apenas alivie a culpa. Oi, bom dia. Tá lá na minha lateral, lá na gavetinha. 5, seja receptivo ao ensino. Esteja aberto à correção e seja capaz de pedir desculpas quando estiver errado. 6, dê valor a todos que têm contato com você, mesmo quando você não estiver de acordo com eles. E o 7, fale palavras que propaguem conhecimento e entendimento. Tá? É isso. Quarta-feira estaremos no 16, que vai falar um pouquinho sobre a lei da navegação. Tá? Então, ótimo dia, ótima segunda-feira, ótima semana, ótimo mês, né? Então, hoje nós temos ali o treinamento da própria Mary Kay do Brasil para nós, às 10 da manhã, para toda a força de venda e a parte da tarde para as diretoras. Então, bora lá, né? Principalmente especial as meninas aí da minha equipe, hoje a Miriam, que está representando, a Helena, né, que está aqui também presente. Bora assistir às 10 da manhã para a gente poder ficar por dentro de todas as novidades. Eu já coloquei na agenda. Isso, ficar por dentro de tudo, de todas as ações de marketing, né? Que a Mary Kay vem trabalhando aí esse mês para nós. E vamos arrepiar, porque é um mês promissor, né? Mês de maio é um mês bem bacana para nós. Os primeiros, as 2 primeiras semanas são mais, né, vantajosas por conta do dia aí das mães, né? Então, bora trabalhar, bora falar com todo mundo, né? Porque todo mundo tem alguém aí que representa, né, essa figura de mãe aí em suas vidas, né? Então, a gente tem bastante oportunidade aí de trabalho nesses primeiros... Até o dia 8, né? O dia 8 é o comemorado aí o Dia das Mães. Tá bom, minha gente? Hoje à noite também, às 20 horas, eu convido as meninas, eu convidei a Nacional ADC, e ela vai contar a história dela de consultora diretora nacional. Então, vai ser no Google Meet, e aí eu mando o convite para você, Fê, para tu convidar. Tá, me manda sim. Viu? Tá, manda sim. Faz alguns dias já que eu não dou minha reunião, só estou participando de reunião de diretoras, que eu própria não dou a minha reunião. Mas eu
Chama aí as meninas Mas para foi participar. muito bom, essas diretoras que você chamou, foi muito bom. O diretor lá, muito Gostou? bom. Nossa, a história dele é maravilhosa, né? Meu Ah, Deus. então, perfeito. Impactante. Eu vou Então, trabalhando muito isso também, foi trazendo, porque assim, as meninas já conhecem um pouco, né, do nosso trabalho. Conhecer o trabalho de outras pessoas, acho que está fortalecendo mais a mentalidade delas. legal, perfeito. Então tá, então me manda o link sim, que a gente estaremos juntas aí com você. Tá bom? Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo. Ótimo Tchau. dia, ótima semana.